Glória a Deus, aleluia. Senhor Jesus, Ele é bom. Senhor Jesus, Ele é fiel. Mais uma vez estamos aqui, nesse momento ímpar, ministrando a palavra de Deus, neste momento único. Querida Bíblia Sagrada, ela nos ensina, nos exorta. Estamos com um tema muito forte, traição, querido. Uma das pregações ou dos textos mais conhecidos da humanidade, através das escrituras, através do acontecimento, no período, no momento, desde quando aconteceu esse fato ocorrido na humanidade, que está cravado em nossas mentes. Dificilmente um homem e a mulher se esquece desse texto, se esquece dessa passagem. É muito forte. A Bíblia diz no livro de João, o discípulo amado, capítulo 13, Jesus prediz que Judas o há de trair. João capítulo 13, o verso 21 ao 30, que diz assim: Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: Na verdade, vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o bocado molhado. Eu, molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás e disse: Pois Jesus, o que fazes? Faze-os depressa. E nenhum dos que estava sentado à mesa compreendeu o que propósito lhe dissera isso, porque, como Judas tinha a bolsa, pensava alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para fazer para as festas, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Texto muito profundo das Escrituras Sagradas, onde o nosso Senhor Jesus ia ser traído por um de seus discípulos, conhecido como Judas Iscariote. Judas foi um discípulo escolhido pelo nosso Senhor Jesus. A Bíblia nos ensina no livro de Mateus, capítulo 10, o verso 4, que diz assim: Simão o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. A marca da traição fica registrada aqui, bem interessante. Quando o Senhor estava escolhendo os discípulos, escolheram o discípulo, e vai dizendo: Simão o Zelote e Judas Iscariote, aquele que o traiu.
Jesus escolheu a dedo. Muitos até dizem que os discípulos não era 12, era 11, mais o Senhor escolheu Judas. Judas, ele era o que tinha mais confiança, ele tinha confiança, Jesus tinha confiança nele. A gente analisar, Judas era o tesoureiro do grupo. Judas era o que andava com as finanças do grupo. Judas era o que movimentava o dinheiro quando sairiam para comprar pão, comida ou qualquer tipo de outra coisa. Quem estava com o dinheiro era Judas, porque ele movimentava as finanças, tinha sua intimidade. Judas era o tesoureiro do grupo e ele que movimentava, que saiu o dinheiro. A Bíblia diz em João capítulo 12, o verso 6, ora, ele disse, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e trava o que ali se lançava. João, a gente analisando esse texto de João capítulo 12, verso 6, é parecido. Certos textos ao qual a gente lemos aqui no verso 29 do capítulo 13. É interessante que a história diz, os historiadores, acredito eu, um pensamento, que João, historiadores até mencionam certas coisas, que João até desconfiava de Judas. Se a gente analisar o texto, João desconfiava. Observando as entrelinhas. Ora, ele disse não pelo cuidado que tivesse dos pobres. É interessante. A Bíblia diz aqui em João capítulo 12, verso 6, ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Bem sabemos que esse texto foi sobre Maria, a qual ungiu os pés do Senhor Jesus com um unguento. E Judas até então tinha se preocupado porque ela tinha gastado em dinheiro. A Bíblia diz no verso 4, que diz assim, então um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Aí que foi o texto ao qual nós lemos, que diz, ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Bem sabemos que ele era tesoureiro, mas o texto é interessante, que faz menções que parece que João desconfiava de Judas. Judas, se a gente observar, quem é que não conhece? Um pensamento meu. Quando você ou alguém ou eu convive com uma certa pessoa, você acaba conhecendo, claro. Você não conhece 100% da pessoa, só Deus conhece. Mas pelo tempo ao qual você vive com a pessoa, você passa a conhecer a pessoa. Você vai conhecer o gesto de falar, as atitudes, o que gosta de comer, a forma que dorme. Isso se traz até pelo casal, a amizade. Você, conforme vive um tempo, você vai conhecer. E os discípulos, eles viveram um certo período muito juntos. Eles viveram um período até com Cristo, que Cristo começou o seu ministério e viveu no seu ministério caminhando, fazendo o que tinha que fazer. E os discípulos andavam com o Senhor 3 anos e meio. Aprenderam muita coisa com Jesus e os discípulos, um observava o jeito de outro.
Imagine eles olhando e fitando o olho de Judas. Pensamento meu, o que gostava de segurar o dinheiro. Porque quando a gente está com pensamento no dinheiro, querido, o ser humano ele trai. E bem sabemos que Judas ele traiu. A Bíblia diz em Mateus capítulo 26, verso 47 e 49. O ser humano, quando ele está muito focado em dinheiro, ele acaba tomando atitude que acaba até atraindo outro, porque ele está muito apegado àquilo. Então, a Bíblia também nos ensina, nos diz que não podemos agradar a dois senhores. E fala até sobre Mamon. Se você se apega a Mamon, que é o Deus do dinheiro, ou das finanças, da fortuna, Mamon é dinheiro e muitos se apegam, trocam de valores. E chegaram a um período que Judas, ele se apegou. Porque a gente vai dando continuidade ao texto, que é interessante. A Bíblia nos diz, depois que ele traiu, aí depois se enforcou-se. Olha como é difícil, querido. Mateus capítulo 27, o verso 3 ao 5, diz assim: então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata. Querida, é profundo demais. Aos príncipes dos sacerdotes, aos anciões. Vou dizer que os anciões eram aqueles conhecedores, os fariseus, que conhecia a Torá, sabia das leis, e queriam encontrar o Raboni. Eles queriam achar o Raboni. E Judas, o inimigo, ele conhece o coração. Ele sabe. E Judas estava com o pensamento focado nas finanças. Muitos até dizem que Judas viveu um período difícil e queria crescer. Querido, imagine um homem que viveu com Cristo um período, viu os milagres, observou os ensinamentos, viu a caminhada do Eterno, viu os cumprimentos a qual as Escrituras diria ou dizia sobre ele, mas ele estava e ao mesmo tempo não estava. Ele estava na presença do Eterno, mas o pensamento estava longe. Ele estava ali, mas não estava fitado em Cristo. Não estava fitado nas coisas celestiais. Ele estava ali, mas estava fitado nas coisas materiais. Ele estava fitado nas coisas terrenas. Infelizmente, Judas, que era para estar focado, que tinha na mão dele a finança. Se a gente analisar, eu estou dizendo que Jesus colocou o de propósito, porque a Bíblia diz que o Senhor ele prova. O Senhor ele prova para ver se o homem ama. A Bíblia diz em Êxodo. Deus ele prova para ver se o ser humano está com a mente inclinada, está focado nele. Não estou dizendo que o Senhor que abortou ele, mas por um teste, imagine, se apegava nas finanças. E o apego ao dinheiro é perigoso. Quando ele traiu a Cristo e depois se enforcou, é muito forte. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe ao arrependimento as 30 moedas de prata aos príncipes sacerdotes e aos anciãos por 30 moedas de prata. Judas traiu ao Senhor por 30 moedas, querido. Ele traiu o Rei da Glória. O Senhor a qual deu a oportunidade de escolher, escolheu a ele.
Mas aquilo que eu falei, ele estava com Cristo. É como se ele tivesse se aceitado a Jesus, mas a mente, o pensamento não estava ali com Cristo. É como se ele fosse para a igreja, mas o pensamento não estava no culto, estava no mundo. E conforme vai dando tempo, vai andando o tempo, as palavras bonitas acaba corrompendo aqueles que não estão com foco verdadeiramente em Cristo. É difícil, mas é verdade, querido. Ele se matou. A gente está analisando o texto no verso 4, dizendo assim: pequei, traindo sangue inocente. Querido, é tão interessante que a Bíblia ela é um conjunto. Ela vai ali dando detalhes do começo, do meio e fim. Fala do Novo Testamento, mas também traz para o Antigo. Quando ele fala isso, ele traz palavras do livro de Provérbios, querido, que é muito interessante. Provérbios capítulo 6, um texto muito conhecido, quando Judas fala, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nós importa. Isso é contigo, homem. Você que traiu. Você que se deixou a seduzir. Nas palavras de Judas, Judas diz, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 6, um texto muito profundo, muito forte, Provérbios capítulo 6, e o verso 17 diz assim, o verso 16 em diante diz assim, estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª, a sua alma abobina, os olhos altivos, e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, querido. Judas mentiu, entregou o rabo ali pela fidelidade a qual era para ele ter com o Senhor Jesus, não teve. Mas o que me chama a atenção, que aqui fala, e mãos que derramam sangue inocente. Querido, se a Bíblia está dizendo que 6 coisas aborrecem ao Senhor, e uma das tais é que mãos que derramam sangue inocente. E o verso 18, e o coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal. Judas se inclinou e foi. Ele se acelerou para trazer o mal. Correu, pés que correu, se apressaram a correr para o mal. E detalhe, causou o derramamento de sangue inocente, o sangue do Rabboni, do Messias, do Salvador. Se Deus aborrece o sangue do ser humano inocente que desce, quantas histórias a gente já ouviu de pessoas que morreram através de tiros, balas perdidas, nem digo, mas é muito forte, mas através de tiro morreu enganado. Pessoas que tinham seu certo poder na mão, uma arma de fogo, de repente matou pessoas inocentes, a qual nós vimos histórias aí que já aconteceu na televisão, querida. Eles, pela lei dos homens, pode até demorar, mas pela lei de Deus, ela tarda, mas não falha. Ela não antecipa, ou ela se não dá longo, porque Deus é longânimo. Mas no tempo, se o homem não se arrepender, a cobrança vem.
independente de certos pecados, há uma consequência. E a Bíblia diz aqui, mãos que derramam sangue inocente. Imagine o sangue do Senhor Jesus. Sabemos que tinha que vir porque estava escrito. E Jesus ia ser entregue. O próprio Senhor Jesus, ele se entregou por amor à humanidade. Ele se doou. Ele deu a vida. Não foi o inimigo que tinha poder sobre a vida dele. Foi Jesus que doou a sua vida por amor à humanidade. E Judas o traiu. E a Bíblia diz aqui, sangue inocente, puro, imaculado. Porém disseram, que nós importa? Isso é contigo. Querido, que decepção. O homem estava lá, junto com Cristo. De repente, com o pensamento fitado em finanças, o pensamento fitado em dinheiro, foi seduzido. Nessa que ele foi seduzido, quando ele retrocedeu, que vira que o Eterno, o nosso Senhor Jesus, tinha sido julgado, que ia ser julgado, condenado, ele observou, se entristeceu, querido, e correram para os homens para devolver as moedas. E de repente, quando chegou, os homens olharam para ele, que tenho eu? Não tenho nada a ver com isso, foi você que arrumou tudo isso, que fez todo o arrumadinho. E é você que acabou se prejudicando. Querido, quando nós lemos o texto, dando continuidade ao texto, o verso 5 de Mateus capítulo 27, o 3 ao 5, diz assim, ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se e enforcou-se. Querido, primeiro ele traiu o Eterno por causa de moedas. Ele viu tanto que ele já ficou naquele momento ali difícil, que também lá atrás Jesus ele fala no texto a qual nós lemos em João capítulo 3, o verso 21 em diante. Jesus, quando ele fala que quem atrair e que entrega o bocado, isso, aquilo, a comida, ele vê que Jesus diz e o inimigo já se apodera dele. Ali ele já estava, mas antes disso, ele já estava maquinando para fazer o mal. E nisso ele queria o dinheiro, de repente viu que o dinheiro já não valia mais, de repente ele observou que ele fez foi errôneo, se desesperou, mas viu que ficou atribulado e nesse período ali ele chegou a se matar e o dinheiro a qual ele queria, antes dele se matar, o dinheiro a qual ele queria, já não servia mais para ele. Já não servia. Querido, eu abro um parente aqui nesse momento para falar algo que vem ao meu coração. Para que tanto dinheiro errôneo? Para que buscar tantas coisas que não são certas, querido? Medite nisso. Vai correr atrás de tantas coisas que você mesmo vai parar um momento, vai pegar esse dinheiro e vai ver que esse dinheiro a qual você está na mão não está te ajudando, está te amaldiçoando. O dinheiro, quando é trabalhado, quando é suado, porque todo trabalhador ele é digno do seu salário, Deus ele abençoa, mas tem dinheiro que vem nas nossas mãos que muitas das vezes não é digno. Não estou falando isso para vir a te entristecer, não, porque Jesus ele te ama, ele te alerta, ele sabe o que está na sua mão, você também sabe o que está na sua mão, que esse dinheiro não é correto. Ele que está na sua mão, ele parece ser uma coisa boa, mas no final da trajetória você vai ver que não é, querido. Mas ainda dá tempo de você retroceder, porque Jesus ele te ama, ele
te alerta, veja Judas. Parece que é um texto ao qual nós observamos, nós analisamos, parece que não tem nada a ver com a vida de um ou de outro, ou do cotidiano, com a vida parecida com a minha ou com a sua. Querida, é observar, é analisar se as coisas vêm de Deus ou se as coisas não vêm de Deus. A Bíblia diz tudo que é puro, que é bom, agradável, tudo que é honesto. Se tem alguma coisa boa nisso, pensai, observai, analisai. Mas se vem na tua mão e você sabe que não é o correto, jogue fora, para que você não venha se perder. Querido, é muito profundo. Queria muito e não ficou com nada. Judas, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, querido? O que adianta? Não adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Judas, ele queria ter o crescimento, estava com Cristo e perdeu o foco. Perdeu o foco por causa de finanças. Acabou que nem com a finança ele ficou. Perdeu tudo, querido. Perdeu tudo, porque o homem sem Cristo não é nada. Jesus não falava de tudo. Isso é interessante, querido. Quando a gente pega um texto e começa a observar, que Jesus, quando fala do qual que ia trair, ele não estava dizendo de todos, não. É interessante que a Bíblia diz em João, capítulo 13, e o verso 18, que Jesus ele estava a falar de Judas. Muitos até ali não entenderam. Mas quando Jesus, a gente vê em João capítulo 13, verso 18, Jesus diz assim: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que eu escolhi. Antes para que se cumpra a Escritura. Interessante. Jesus estava dizendo aqui, não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço. Jesus, ele te conhece, querido. Oh, glória a Deus. E Jesus conhecia os discípulos. É interessante que a gente, dando continuidade ao texto, ele fala, e antes para que se cumpra a Escritura. Jesus, ele sabia que estava chegando o momento dele. Estava chegando a hora dele. Jesus amava os discípulos. É interessante que quando Judas vem beijar ele, quando Judas chega para ele, e Jesus é muito profundo. Com um beijo tu traz o Filho do Homem. É tão forte, querido, que Jesus estava falando sobre esse texto, se a gente analisar, até sobre os Salmos. Salmos 41, que é Cânticos, o verso 9, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o meu calcanhar. Oh, aleluia, glória a Deus. Imagine, querido, Jesus a dizer isto, e Salmos confirmar isto. Por isso que eu digo que está escrito no Novo Testamento. Muitas coisas a qual o Raboni dizia, estava escrito no livro do Levítico. Estava escrito sobre as leis. E Cristo, ele veio para ensinar o caminho a qual é para o homem seguir. Judas o traiu. Judas se matou. Interessante que Jesus, por conhecer os homens, ele sabia. Ele eu escolhi. Eu digo, isso não é de todos, não é para todos. Mas isto é para que se cumpra a palavra, as escrituras. Eu vou ter que ser, eu vou me entregar por amor à humanidade. É interessante que no Salmo, a Bíblia diz isso, Salmo 41, verso 9, mas é interessante como eu estava a falar sobre o beijo. Sobre o beijo. Que com um beijo Judas traiu a Jesus. É interessante que a Bíblia diz em
Lucas capítulo 22, o verso 47 e 48 diz assim: estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, e adiante da multidão, e chegou-se a Jesus para o beijar. Querido, pense comigo nessa trajetória da caminhada. Judas indo, Jesus no aguarde, uma multidão, e Judas de frente do pelotão, se distanciando para chegar até o mestre. Ele não passa uma fagulha de vento na mente deste homem. Um período, a Bíblia diz que ele já estava possesso, já estava inclinado para aquilo. Mas Jesus o escolheu na caminhada. De repente ele andando, Judas adiantando dela, chegou-se a Jesus para o beijar. Imagine ele beijando o rabonico ósculo santo. E Jesus fitar o olho para ele. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo, tu traz o filho do homem. Que é interessante, querido, que quando uma pessoa tem uma certa finança neste mundo, que vive bem, e as pessoas veem essa pessoa que tem o seu certo poder, muitos até dizem: isso aí é o homem, isso aí é o dono da empresa, né? Isso é empresário, esse é aquele que já fez isso, fez aquilo, isso aí é o homem. É uma expressão forte, porque a pessoa tem o seu certo poder. Na verdade, conquistou, batalhou, chegou no seu patamar. Glória a Deus por isso. Mas imagine o Filho do Homem celestiano, o Deus Todo-Poderoso, e Jesus, o próprio Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Jesus, o Salvador, o Senhor da glória, aquele que vive e reina, aquele que é para sempre, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ele o traiu, querido. Ele o beijou. Para ele não teve mais jeito. A Bíblia diz que José foi vendido pelos seus irmãos. A Bíblia diz que Davi traiu Urias. A Bíblia diz, independente, mas a Bíblia diz que Dalila também traiu Sansão. A Bíblia nos ensina que Jacó enganou a seus irmãos e Judas traiu a Jesus. Querido, qual de nós nos já erramos? Qual de nós já não falhamos? Qual de nós, querido, chegou um momento de entristecer ao Senhor? Mas é tempo de voltar. Não é tempo de olhar para trás e querer voltar lá para trás. É tempo de voltar e se arrepender. Qual de nós, querido, a expressão é até difícil. Chegou o momento até de trair algo eterno. Às vezes, com atitudes, com palavras. Mas a Bíblia diz que nós até se permanecer infiel, mas o eterno não, ele continua fiel. Ele continua fiel por meio às lutas, às dificuldades. Quantas as vezes nós pensamos em abandonar, largar nossas armas, dizer: Senhor, eu não vou mais para a sua casa, eu não vou mais glorificar, eu não vou mais pregar, eu não vou mais, Senhor, eu não vou mais, eu não aguento.
em Jesus, se a gente vê o outro lado da moeda, se a gente ouvir a voz dele me dizer: não te abandonei, já te levei, perdi as contas de quantas vezes te levei, não tem faltado nada, tenho cuidado de ti, tenho te separado, tenho feito você caminhar, e você quer parar por causa de um vento. Quantas vezes você me decepcionou e Jesus vai dizer: eu nunca te decepcionei. Quantas vezes você quis parar e Jesus vai dizer: eu nunca parei. Quantas vezes você quis olhar para trás, não quis fitar o olho mais em mim e Jesus vai dizer: eu nunca deixei de fitar o olho em ti. Jesus, ele não nos abandona, querido. Somos nós que abandonamos ele. Pense nisso. Guarde essa palavra no seu coração. Jesus, ele te separou. Jesus, ele te conhece. Ele sabe a tua caminhada. Mas não desista do chamado a qual Deus ele tem para você. Chamado especial, belo, lindo. Só o Senhor separou. Ele tem feito você caminhar. Ele tem feito você andar. Ele te ergueu, te levanta. Não largue as suas armas. Bata a poeira no pó. Bata a poeira no chão. Caminhe com Cristo. Jesus, ele te ama. Que Deus possa te abençoar neste dia. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Que o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, venha te dar um abraço na alma. Venha te dar um abraço, venha te renovar, venha te fortificar. Não largue as suas armas. Que Deus te abençoe. Fique na paz.